Fala, torcedor do Verdão, enfim, acabou a novela. O técnico Abel Ferreira renovou seu contrato com o Palmeiras até o final de 2027, coincidindo com o mandato da Leila Pereira, nossa presidente, que também vai até o final de 2027. Abel Ferreira, que é um técnico multicampeão aí à frente do Verdão. Inclusive, torcedor, não vai ter multa rescisória aí no caso dessa renovação. Se o Abel Ferreira quiser sair do Palmeiras, pode sair sem pagar nada. E assim também o Palmeiras, se quiser mandar o técnico português embora, também não vai pagar nada. Espero que o Abel Ferreira agora possa refletir aí no que aconteceu de errado em 2025 e possa com certeza aprender com os erros e o Palmeiras ser multicampeão em 2026. Separei aqui um corte da programação. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Bora para o programa. O Palmeiras, vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores, teve um anúncio importante hoje. Já estava esperado, já tinha gente dando o que seria que ia acontecer e agora de fato aconteceu. Abel Ferreira renovou o seu contrato com o Palmeiras até 2027. Certo, Massini? A torcida está dividida ou não também? É só a gritaria da internet? Não, acho que a rede social tá, né? A rede social tem lá uns prós, uns contras e tal. Natural, normal. A minha posição é essa. O Palmeiras acerta em renovar com o Abel até 27. Mas, porém, contudo, é preciso que ele mude um pouco e volte a ter um pouco do Abel lá desde o início. Recomendo a vocês a entrevista que ele deu para a TV Palmeiras, mas onde ele fala de assuntos importantes, onde ele traça o ano de 24 e, a partir daí, mostra como pensou 25 e onde errou. Então é um Abel Ferreira completamente diferente da coletiva. É outro cara, Então, a partir desse trecho que eu gostaria que vocês assistissem depois, mesmo quem não gosta dele, eu digo pra você, Abel, o seguinte: se eu pudesse estar tete a tete com você, eu diria pra você o seguinte: faça com que o seu diretor esportivo trabalhe. É ele que tem que falar sobre arbitragem, é ele que tem que falar sobre regulamento, falar sobre campeonato, falar sobre o calendário, falar sobre a bola, sobre o gramado, certo? A responsabilidade é dele, não é sua. Você no início não tinha essa prerrogativa de falar pelo Palmeiras. Mas como o seu diretor de futebol, diretor esportivo, ele é inepto para se comunicar com a comunidade, você aos poucos foi assumindo esse papel, né? Natural de um líder que conquistou 10 títulos. Outras questões: cobre dos seus auxiliares que a bola parada volte a funcionar, que as jogadas ensaiadas aconteçam, né? A baliza zero, a consistência no momento decisivo. E ele fala muito sobre isso. Ele fala: perdemos o Brasileiro nos jogos contra Fluminense, Vitória em casa, e também cita os gols de lateral que o time tomou. Então ele entende o que aconteceu, porque a sensação que dá na coletiva depois do jogo é que todo mundo aconteceu um monte de coisa e ele não tem nada a ver com isso. Não, essa entrevista ela é para mim importante nesse aspecto, onde ele admite que as coisas não andaram como poderiam, mas também faz a ressalva de que saíram 17 jogadores, entraram 12, tem uma reformulação em andamento, pede paciência com Sousa e Facundo e diz também que mudanças pontuais vão acontecer no elenco. Então, eu acho que super válida a iniciativa da presidente do Palmeiras em renovar o contrato dele, mas só vai valer mesmo a pena, independentemente de título, se ele não se envolver em questões que não dizem respeito a ele, que ele foque no trabalho de campo e bola, porque não dá para ele escrever o livro Coração Quente, Cabeça fria, coração quente. Pois é, mas não é essa, é cabeça fria, chutão pra frente. Entendeu? Não dá pra gente escrever esse livro a seu respeito, Abel. Cabeça fria, chutão pra frente. Tá na hora de você, de fato, dar consistência. Ele fala dos 2 meses em que o time se achou, explica por que caiu de rendimento. A entrevista é muito boa. Então, sabemos nós que você sabe do que está acontecendo. Agora é preciso que você
foque no campo bola. Não acho que foi um ano patético, vergonhoso, nada disso. Isso aí é conversa para rival. Eu acho que foi um ano em que o Palmeiras competiu, disputou os títulos, não conseguiu vencer, mas tem todas as condições a partir de janeiro de fazer andar diferente. Tem uma coisa muito interessante que eu tô levantando, não terminei, por isso não vou dar spoiler, mas olhar para quanto Flamengo e Palmeiras arrecadaram de 2019 para cá, eu pego o recorte do Flamengo, quando o Flamengo se recupera, porque o Palmeiras já vinha melhorando naquele tempo. Então eu pego o recorte do Flamengo e eu coloco isso à mesa. Amanhã eu posso trazer os números para vocês e vocês vão perceber a diferença de arrecadação dos dois e a diferença de títulos dos dois. Contando que, vamos lá, o Campeonato Carioca é uma moleza e o Paulista é bem mais difícil. Mas não importa. Colocando aqui na conta a quantidade de títulos de um e a quantidade de títulos de outro desde 2019, quando nem na Abel estava, tá? Boa. Vocês vão se surpreender. Esse negócio é legal mesmo. Agora, olha na tela aí, porque a gente vai com um desempenho do Palmeiras. Era temporada a temporada do Abel Ferreira. Deixa eu só fala sobre a tela, eu vou fazer um comentário em cima. Em 2020, acho que é interessante ver o aproveitamento, 64%, e os títulos conquistados, 2. 2021, 59%, 1 título. 2022, 74% e 3 títulos, melhor temporada dele. 23, 65% e 3 títulos. 24, 66%, 1 título. 2025, 66% sem título. Diga lá, Ronaldo. Além da entrevista do Abel, acho bem interessante, vou assistir inteira, porque essas entrevistas normalmente são melhores mesmo que as coletivas. É ali que você vê quem é quem. Ele na coletiva ele é insuportável, né? Não dá nada não sai nada da coletiva dele. E acho bem interessante esses pontos que o Mancini levanta sobre a reflexão do que foi feito certo e errado nas 2 últimas temporadas. Recomendo também a entrevista do Mancini. Você falou como é que tá o mood da torcida palmeirense para a moçada do Pó de Porco. Gabriel Amorim e seus companheiros. Porque ali, e me chamou muito a atenção o primeiro momento, quando os meninos falam, o Pó de Porco nasceu, é o primeiro ano do Pó de Porco, que para quem não conhece eu recomendo, que é muito legal. Primeiro ano do Pó de Porco sem título. Eu falei, então assim, a nova geração representada pelo Pó de Porco, ela nasceu vencendo, é mais ou menos como a nova geração do São Paulinos lá naquela época. Então o cara nasceu ganhando Libertadores, ganhando Brasileiro, e o Mancini fala assim, olha, não é só aquela coisa, vocês não viram uma parte difícil da história do Palmeiras, mas é compreensível que o palmeirense, sobretudo mais jovem, esteja insatisfeito. Que acha a temporada decepcionante, e foi, pela expectativa criada, o número de jogadores contratados, etc. e tal. O que não quer dizer que está tudo errado, né? E o que o Mancini fala agora, aqui, é que vai depender bastante da reflexão do Abel e da mudança dele em atitudes em relação ao que ele constatou nessa entrevista para a TV Palmeiras, né? Eu acho que saber que nem todos trabalharam bem nesses últimos 2 anos é fundamental para que haja uma mudança, porque, de novo, time, estrutura, base, ele tem tudo. Tanto que ele vai possivelmente para 7 anos no comando do clube, que seria uma coisa absurda. Tem detalhes aí, só que você falou de 7 anos, não tem multa, não tem aumento de salário, não tem bônus de 60 milhões, né? Essas maluquices que esse povo não sei tem da onde pra lá e pra cá, né? Exato. E assim, uma coisa que eu achei corajosa, hein? O Palmeiras perdeu pro Corinthians e a Leila Pereira entrou na sala dele e falou, tá aqui o contrato. Depois da derrota lá. Exatamente. E depois dos Olha, o xingamento. exatamente. Raríssimo. Olha, ela tá peitando, ela tá bancando, tá? E isso é uma coisa admirável. Apesar de achar que a presidente do Palmeiras perdeu o foco e está preocupada com mandato, quebra de... Como é que foi? Mudar estatuto, né?
Eu acho que ela também perdeu foco, acho que ela também foi mal ao gerenciar isso, amparada por um diretor de futebol inepto, que não é muito bom. O Barros é muito bom para muita coisa. O relacionamento com jogadores, até para vender, ele vende bem pra caramba, tá? Capaz de vender o Massa como Alain Delon. Olha o novo Alain Delon do Brasil, é o Massa. Certo? Ele vende bem. Contratar, a gente enrosca um pouco, porque ele fica com a questão da planilha, do dinheiro, normal. Mas ele, para defender o Palmeiras, defender não, para posicionar o Palmeiras na hora que precisa, ele é muito ruim. Entendeu? Então, eu espero que ele também faça essa reflexão e que o Abel deixe essas questões para ele e para presidente, porque 80% do desgaste dele com vocês, com a mídia que não é palmeirense, com o próprio palmeirense, vem quando ele se coloca para falar de coisas que não são do escopo dele, cara. Você já sabe, ele ganhou o título de sócio do Palmeiras, ele e a família são sócios agora do Palmeiras. Ele vai tirar a cidadania brasileira, dupla cidadania, completou os 5 anos. Você já sabe como a banda toca, você já sabe como é, você sabe que vai ter jogo dia 11. Então, foca na construção do time, naquilo que você foi muito bem quando chegou. Porque quando você chegou, você estava sem família, vindo no PAOK que ninguém sabe o que é, né? E focado naquilo que você encontrou. E você trabalhou com condições que era que o Palmeiras tinha. Ó, a gente tem um monte de jogador aqui que a gente contratou lá atrás e que a torcida não quer mais. Veiga, Zé Rafael, Rony, né? Até Gustavo Gomes, Mike, Marcos Rocha. Então, uma parte da torcida... Luan, a torcida do Palmeiras queria, sei lá, fazer um voodoo do Luan. Então, o que você fez naquela época que foi o diferente? Você olhou para aquilo e transformou aquilo em algo consistente. Nesse conceito mesmo, que é teu, cara, de família, de unir a Sociedade Esportiva Palmeiras em torno de um objetivo. E isso se perdeu muito, porque você também se perdeu nessas questões de ficar discutindo, tá chovendo, vai chover, o calendário, a arbitragem. Cara, você pode falar que o árbitro foi bem ou foi mal. Você pode admitir em algum momento que o árbitro favoreceu o Palmeiras. Não há um problema nisso. Não é essa a questão. Entendeu? A outra coisa é você entrar em questões onde, pelo vácuo que existe no Palmeiras, Leila e Barros é que tem que atuar, né? Então, se você voltar àquilo que você sabe fazer, cara, jogada ensaiada, baliza 0, Paulinho, Vitor Roque, meu irmão, Andrés Evangelista, vai chegar mais um 5, vai chegar mais um zagueiro. Não dá pra dizer que as bases não estão prontas, cara. Entendeu? O resto, cara, a galera que acha que é tudo bagre, que ninguém presta, isso é normal. Eu nem me importo muito com isso, é natural. Muito bem, então tá aí, renovação do contrato do Abel Ferreira para até 2027, tem um desafio grande agora, ele tem que quase que recuperar um pouco de terreno aí, junto à torcida do Palmeiras e tal. E essa chamadinha verde? Atura ou surta. Agora que eu reparei. Que isso, hein? É, meu amigo. Mas é um pouco isso, graças a Deus, vocês que estão vendo a gente, são palmeirenses, vocês têm escolha, vocês são livres para escolher. Tá, então assim, uma coisa é eu acordar de manhã e falar: olha o meu abdômen tanquinho, como eu estou cheio de músculo, cabeludo. Eu posso acordar e falar isso. Aí eu virei o Arnaldo Ribeiro, olha, não tenho mais panturrilha de cachorro, como é o do Tirone, entendeu? Agora, ou eu posso acordar e olhar para a realidade. A realidade é essa, eu não compro shampoo há 20 anos, faz parte. Então você, palmeirense, faz a escolha. Ou entra nesse barco, ou fica no Fora Abel, tá tudo bem também. Tá tudo bem também. É um direito que você tem de fazer a escolha. Muito bem, o 2255 aqui fala: Arnaldo tá Arnaldo tá caindo aos pedaços. Eu? Como assim? É porque você falou que eu já inteiro e tal. Bom, falando em quem está caindo aos pedaços, o São Paulo começou o seu planejamento para 2026.
Só faltou, não é, Vinícius? O que faltou no final ali? Eterno enquanto dure. Como diria Leila Pereira, segundo Abel. Mas é Vinícius de Moraes. Parabéns pra ele. Foi o que ele falou, não foi? Quando eu corrigi. E aí, Vinícius? Quase Agora, o Vinícius então... de Moraes é um Fernando Pessoa, pra dizer um da terra dele, né? Ô, Vinícius, então, bom, tinha a confirmação da palavra, né, do próprio Abel, mas agora tá assinado e está anunciada a permanência. Bruno, acabou mais um capítulo dessa novela, né? Aconteceu o que todo palmeirense queria. Será que todo palmeirense queria? Manda mensagem pro pai Vicário depois, aí você confirma ver se realmente todo palmeirense queria. Mas a Leila Pereira queria e ficou tudo acertado agora com o Abel Ferreira até 2027, quando encerra o mandato da Leila Pereira. Isso aconteceu, Bruno, exatamente no momento de crise do Palmeiras nessa temporada, quando o Palmeiras foi eliminado pro Corinthians na Copa do Brasil, né? Ele foi xingado no estádio, o time todo foi xingado e a Leila naquele momento deu respaldo para os jogadores e também para o treinador, dizendo que gostaria de renovar o contrato dele, mesmo diante da eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians. Já tinha perdido o Campeonato Paulista, é bom lembrar, né? O Palmeiras já tinha saído do Mundial, então era realmente um momento de turbulência, mas ela deu respaldo, passou essa situação para o Abel Ferreira e ele sentiu confiança com esse respaldo da Leila, mesmo não conquistando pela primeira vez um título durante uma temporada. Então vai seguir no Palmeiras sem multa, isso é importante. Não tem multa se ele sair ou se o Palmeiras dos quiser dois lados, né? O Palmeiras quiser dispensar o treinador, pode dispensar a qualquer momento, e ele também, se receber uma proposta mais vantajosa, quiser deixar o Palmeiras, também não tem multa. Ele já recebeu muitas propostas, né, no Palmeiras, inclusive de clubes da Arábia. Agora, recentemente, ele falou numa entrevista coletiva que recebeu proposta da Arábia, também de clubes da Europa, mas o salário dele já é compatível com os times medianos, a gente pode dizer assim, da Europa. Ele não teve aumento de salário, nem aumento da premiação, segue como foi da última temporada, mas a questão agora é que ele começa a trabalhar pensando em 2026, nessa mudanças pontuais que o Palmeiras vai fazer no elenco, buscando aí jogador para o meio campo, tem que acertar a contratação do Bruno Fux, que o time está pensando, buscar mais um zagueiro, que essa é a ideia do Palmeiras, um jogador de meio campo, já sondando a situação do Matheus Pereira no Cruzeiro, porque ele não renovou o contrato ainda, tem contrato até o meio do ano. O Palmeiras já procurou o Matheus Pereira no início da temporada, inclusive o Cruzeiro falou que só venderia por 25 milhões de euros, aí exagerou, né? Então, só que agora é um cenário diferente. Ele tem um contrato para acabar, não renovou e de repente recebe uma luvas aí e vai embora no meio do ano. Já pode assinar um pré-contrato no início do ano que vem. Então, o Palmeiras vai em busca aí de reforços pontuais, com o Abel Ferreira chegando aí, podendo chegar a 7 anos no comando do Palmeiras. Quem sabe mais 3 se a Leila seguir. Ainda tem essa questão ainda, né? Também da Leila. Obrigado, viu, Vinícius? Fala, torcedor do Verdão, e a quente do dia, como a gente acompanhou aí na programação, é a renovação de contrato do técnico português Abel Ferreira, que agora vai se estender até o final de 2027. A Leila Pereira já tinha prometido isso, né? Já estava com negociações bem avançadas aí com o Abel. Abel também, ele sempre mostrou ali o interesse de permanecer no Palmeiras, time que ele se identificou demais, é multicampeão aí na frente do Verdão, conquistou cerca de 10 títulos aí com o Palmeiras. Torcedor, tem muito palmeirense que não gostou, mas na verdade, torcedor, Palmeiras agora em 2026 vai chegar muito forte. Tomara que o Abel Ferreira, a gente sabe que ele é um pouquinho teimoso, né? Mas ele possa ter aprendido com os erros, principalmente ali nos confrontos diretos ali contra o Flamengo, onde o Verdão levou uma grande desvantagem em 2025. Palmeiras possa aprender com os erros e jogar de igual para igual aí com o time carioca. Palmeiras também pode fazer algumas contratações pontuais aí nessa temporada. Já estão de olho aí, como a gente acompanhou na reportagem, do Matheus Pereira, também do John Ares, que é um excelente jogador, foi um dos destaques ali do Fluminense. Só que são jogadores ali que são bastante caros, né? O John Ares, por exemplo, custa cerca de 20 milhões de euros. Mas é aquilo, torcedor, o Palmeiras é um time muito bem organizado financeiramente. Algumas contratações pontuais, com certeza, o Palmeiras vai fazer para fortalecer esse time. Temos algumas pendências ali no meio-campo do Verdão. O Emi Martínez e o Aníbal Moreno pode ser também que vão ser negociados. O Palmeiras vai passar por uma pequena reestruturação, mas com certeza pode contratar jogadores que vão elevar o nível patamar palmeirense para a temporada 2025. Tomara que seja tudo diferente e o Verdão aí com o Abel Ferreira no comando possa conquistar títulos, não é mesmo? E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até uma próxima.